Olá, voltei para mais um encontro, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre as mais 3 escolas filosóficas e, é isso, é a nossa terceira aula, né? Então a gente está estudando as 6 escolas mais destacadas do pensamento hindu, Darshanas, e nesse encontro a gente vai falar dessas 3 escolas que eu vou pontuar aqui, ó. A gente vai falar do Nyaya, que é um método de lógica. A gente vai falar do Mimamsa e do Vedanta. Então, essa daqui é a terceira aula, já foram 2, onde a gente na primeira aula foi introdutória e na segunda aula a gente falou do Vaisheshika e do Samkhya. Se você tem interesse, dá uma continuidade, que é importante para entender esse conhecimento, você vai lá e assiste a aula 2, tá? Pelo menos a aula 2 para você entender essa sequência dessas escolas filosóficas. E na nossa última aula desse módulo, que vai ser semana que vem, a gente vai estudar o Ashtanga Yoga, que é a última escola filosófica desse módulo, tá bom? Então vamos dar lá continuidade, sejam todos bem-vindos e vamos aos nossos estudos. Vou minimizar aqui e vou dar continuidade. Aí vamos dar uma observada nessas escolas aqui que a gente vai estudar. Qual é a escola, né? Então aqui, ó, a gente vai falar primeiramente do Nyaya. Nyaya, ela tem uma peculiaridade bem interessante, porque todas essas 6 escolas aqui, elas têm um modo de análise, né? De pensamento, de conclusão, de filosofia. Aí todas essas escolas filosóficas, elas usam o Nyaya como base de comprovação para suas teorias metafísicas, filosóficas e assim por diante, espirituais, né? Vamos ler um pouquinho aqui do Nyaya. Ensina a fazer dedução lógica, uma escola de lógica, a partir das experiências. É o mapa da caminhada, o raciocínio e a lógica. Aí a gente vai olhar esse e analisar um pouco dos aspectos mais importantes do Nyaya. E depois a gente vai lá para o Mimamsa. Então é o Purva Mimamsa e o Uttara Mimamsa. Mimamsa é o guia experiencial, a bússola, o método que indica como fazer as experiências. A gente vai ver que esses dois aqui são os métodos práticos, né? Que a gente se envolve com a filosofia, a gente precisa fazer as nossas experiências, né? Indagações. Os outros métodos são mais de observação, né? de reflexão interna. Esse é mais empírico, esses são mais empíricos, né? Aí, pessoal, tem o Purva Mimamsa e tem o Vedanta, que é o Uttara Mimamsa. Daí a gente já vai estudar certinho esses nomes, vocês já vão se familiarizar bem. O Vedanta ensina a distinção entre Paramatma e Atman, ou ser supremo e o individual. Tá? Aí tem várias características que a gente vai estudar no meio da nossa aula, a gente vai pontuar alguns aspectos mais importantes aí, tá certo? Vou avançar e vou chegar lá no Nyaya, tá bom? Vou chegar lá aqui, Nyaya, vamos lá. Tem uma natureza particularmente analítica. Essa escola expõe um sistema de lógica só igualável a Aristóteles e alguns filósofos medievais. A ideia não é um simples uso retórico e formal da lógica, mas um ensino da arte de pensar correta e verdadeiramente. O texto é composto por 5 livros, com 2 capítulos em cada livro, com um total acumulado de 528 sutras, ou aforismos, sob regra de razão, lógica, epistemologia, metafísica. Para o Nyaya, aqui tem a datação, né, do século II a.C., onde o seu fundador é o Gotama, o filósofo que fundou. Aqui tem uma imagem dele, né, aqui. Toda forma de conhecimento resulta apenas em uma parcela da realidade. Nyaya alega que existem 4 fontes de conhecimento: a percepção, a inferência, a analogia e o testemunho fidedigno. Aí é por aí, gente, ó, é a razão, né?
A epistemologia, que é a teoria do conhecimento, né? Quando a gente fala essa palavrinha que a gente quase não usa, então é a teoria de todo o conhecimento, a metafísica, física é aquilo que a gente pode provar matematicamente, é como se fosse, se a gente fosse um músico, né? A gente tem a música, que é uma coisa que está no ar, né? A gente consegue fazer som com tudo, né? Com violão, até com instrumentos que não são tradicionais. E aí a gente consegue fazer com que a lógica, né, e a razão consegue fazer o quê? Consegue fazer com que tu consiga escrever a música, botar dentro de uma partitura, né? Tu consegue escrever tudo que tu faz som, dá para ser escrito, né? E aí segue uma razão, eu estou dando o exemplo da música, né? Porque tem as escalas, quem está ouvindo essa aula e entende um pouquinho de música vai saber que tem as notas e tem as escalas, que dentro dessa escala tudo vai ficar harmônico. Tu saindo fora dessa escala, dessa razão musical, tudo já entra em desarmonia, né? E aí tudo isso tem uma história, tem um estudo por trás, né? Que é a epistemologia, né? A gente estuda a teoria do conhecimento, né? E a metafísica é a mesma coisa. A metafísica é aquilo que veio antes, né, da física, daquilo que pode ser comprovado e espiritualmente é muito válido para quem estuda conhecimentos de ordem espiritual e filosófica, que é o nosso caso, né? O yoga é absolutamente filosófico e espiritual, religioso, autoconhecimento, tem tudo isso, né? Aí esse daqui ele se baseia em quatro, né? Lembra lá dos outros? Cada uma escola tem o Samkhya, por exemplo, são 24 verdades, né? Essa aqui são quatro, né? Que é a percepção, a inferência, né? Que é a conclusão, né? De uma investigação, a, a conclusão de uma investigação quando já tem outra conclusão já feita, né? Inferência é isso. Então você vai botar uma prova contra a outra, né? Então tu tem uma percepção, tem uma contraprova, tem uma analogia e aí tem um testemunho fidedigno para que depois esse conhecimento seja sintetizado. Aí sim, colocado no papel, aí sim ganha validade como uma escola filosófica, como um Darshana, né? Aí só para vocês observarem como essas escolas filosóficas elas têm esse cuidado, né? Eles têm esse cuidado bem diligente mesmo, né? Essa responsabilidade de que se tu está fazendo e foi comprovado através desses passos do Nyaya, pode fazer que vai dar certo. Pode fazer que vai dar certo, né? Não é uma coisa assim meio uma falácia, né? Não, vai dar eu fiz, vai dar certo. Não, ele é testado, é retestado, tem todo um esquema para que isso seja comprovado. E é esse esquema que a gente vai ver agora, vai dar vou dar alguns exemplos para que fique mais claro para o estudante, tá? Então aqui, o Anubhava, a gente tem a experiência, depende da experiência individual, né? Ou seja, Anubhava significa forma de pensamento. Vou dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, conferir se o fogo está quente se aproximando desse fogo, tá? Então tem aí como base isso, Anubhava. Tu vai lá, vai conferir se o fogo está quente, chegando próximo dele, se aproximando dele. Aí tu já tem uma pequena noção. E aí a partir dessa primeira experiência empírica, né? Tu te predispôs a fazer isso, aí tu começa a seguir as linhas do prama e do aprama. Ou seja, o conhecimento que vai ser validado se tu passar essas etapas e o conhecimento que é inválido, que nem vai adiantar tu traçar porque ele já vai esbarrar nessas três etapas aqui. Tá? Depois tem mais uma que a gente vai falar lá no final, mas por enquanto a gente vai começar pelo conhecimento inválido. Por quê? Se você já vai e faz a experiência do Anubhava, né, que é se conferir se o fogo está quente se aproximando dele, aí se você se depara com essa samácia, né, com a dúvida mais investigação, você já esbarra numa barreira, já num conhecimento que não vai para frente. Ou seja, você tem uma dúvida muito grande se isso vai dar certo, se a tua dúvida, se a tua investigação vai dar certo. Isso é o samácia. Se você já começa um conhecimento com uma dúvida enorme se vai dar certo, por exemplo, você tem uma dúvida se vai dar certo você jogar uma pedra no fogo e ele
pegar fogo essa pedra e aumentar o fogo. Se você tem essa dúvida muito grande, por ser um conhecimento assim que você nunca foi testado, uma coisa muito nova, não vai funcionar. Ou seja, esse conhecimento não vai para frente, tá? Aí já é uma barreira. Esse conhecimento já é denominado de aprama. Ele é inválido para a escola, ou seja, não vai ser. É como se tu fosse fazer um TCC ou alguma de ordem acadêmica, né? Você precisa o tempo todo estar comprovando isso, né? Então, você tem uma dúvida enorme se essa pedra vai fazer o fogo ficar maior, né? Isso é um exemplo bem tosco, mas serve para gente. Então, você não tem como comprovar isso. Essa dúvida é muito grande e aquele pensamento já está te corroendo, dizendo, não, isso não vai dar certo nunca. E aí isso já é conhecimento inválido, a prama. E aí aqui tem um Tarka, tá? O que é o Tarka? É um argumento inconclusivo. Vou usar de novo lá a questão da acadêmica, né? Que você precisa o tempo todo estar fazendo referências e comprovando o tempo todo que tu está estudando. Então, Tarka é isso. Tarka, por exemplo, é um argumento inconclusivo. Você vai lá, chega perto do fogo e assopra o fogo. Aí, com essa ação, você vai, por exemplo, querer concluir que o fogo está quente, né? Não tem como. Tu assoprar o fogo e concluir que ele está quente. É um argumento inconclusivo. Ou seja, mais uma barreira. A prama de novo, conhecimento inválido, porque isso é um argumento inconclusivo. Você não mergulhou na sua história, né? Você ficou muito no raso. Ou seja, você não teve a capacidade de ir lá, pelo menos botar a mão no fogo, assim, né? Um exemplo, claro, um exemplo bem tosco, mas que vale. Você assoprou e não chegou a nenhuma conclusão. E aí o Vipariyaya, que é o erro, é aquele momento onde você observa que tudo deu errado desde o início. Desde tu fazer o fogo, desde tu achar o lugar certo para fazer a tua experiência, a, até a, até assim, vamos dar um exemplo também do fogo, vamos continuar no fogo, né? Você não conseguiu nem acender o fogo, vamos dizer assim. E a sua experiência seria deixar o fogo maior ou deixar o fogo de outra cor, usando elementos químicos. Aí, desde o início da tua experiência, você foi lá, se predispôs a fazer e deu tudo errado, desde o começo. Aí é o que? A PAMA, conhecimento inválido, tá? Então, para isso daqui, na escola do Nyaya, e lembrando que o Nyaya é o que dá a referência teórica e lógica a todo o restante das escolas filosóficas, se você passou por esses três aqui, você vai nem segue para frente. Você não vai ser reconhecido como uma escola filosófica. Você não vai ser reconhecido como nada. Claro que isso tudo, exemplo do fogo que eu botei, pode ser um exemplo, por exemplo, de um ritual religioso, uma experiência física que tu vai lá e faz alguma coisa. Por exemplo, você toma um líquido e a partir desse líquido o seu estado de consciência altera, né? E assim por diante, tá? Então, a partir desses exemplos aqui que a gente vai observar como é que é o pensamento do Nyaya, essa lógica. E aí tem o prana, tá? Vamos lembrar lá, o Anubhava chegasse perto do fogo e tu quisesse concluir, né? Se o fogo está quente, conferir se o fogo está quente se aproximando dele. E o prama é o conhecimento que é válido, tá? Vamos lá. Então, o pratyaya, a percepção dos sentidos, o que é a percepção empírica, sabe? Percepção empírica. O que é, por exemplo, mais uma vez, no exemplo do fogo, você acender um fogo e ir lá botar a mãozinha no fogo, queimar a sua mão, coisa que tu não fez aqui no Tarka, né? Em vez de fazer isso, tu assoprou. Então, no Pratyaksha, tu vai lá e faz a percepção dos sentidos mesmo. Você vai e bota a mão no fogo e conclui, sim, o fogo está quente, eu botei a mão, olha aqui minha mão, mostra para todo mundo aceita e corrobora com a tua experiência, tá? E aqui é o Anumana, inferência lógica. O que é? É um bom senso na lógica, né? Por exemplo, você vai chegar bem próximo do fogo, assim, quase, teu olho chega a lacrimejar e você vai lá e se afasta. Por quê? Eu uso o bom senso, né? Você não vai precisar queimar a sua mão
E você vai chamar mais pessoas para elas fazerem a mesma coisa e vai ter uma inferência lógica. Essa experiência vai ser comum para todos que fizerem, tá? Quem queimar a mão ou quem chegar perto. Aí, isso, lógico, eu estou usando o exemplo do fogo, mas imagina, por exemplo, se você fazer um pranayama, né? Você fazer um pranayama e você altera o seu estado de consciência. Todo mundo que faz altera, né? Você faz uma percepção de consciência e fica alterado. E, e daí, no Anubhava, por exemplo, você tem uma experiência lógica onde todo mundo que fez esse pranayama, ele sai mais calmo. Você, no caso aqui da modernidade, dava de medir a pressão, por exemplo, e ver que todo mundo saiu com a pressão baixa em determinados exercícios de pranayama. Só para vocês terem uma referência mais ligada assim à nossa realidade do yoga, tá? E Upamana, que é a comparação, né? Usando dois parâmetros. Vou usar o exemplo do fogo de novo para não ficar muito enrolado para a gente. Ou seja, tem um fogo aqui e um bloco de gelo aqui. Aí o que tu vai fazer? Você vai lá, bota a mãozinha no fogo. Nossa, está muito quente. E depois tu vai lá e bota a mãozinha no gelo. Nossa, está muito frio. Então a gente sabe que aqui é quente, aqui é frio. Usando o exemplo do yoga, né? Você faz um pranayama, sai com a pressão baixa, né? Aí você faz outro pranayama que te deixa com a pressão mais alta. Por exemplo, você faz um Bhastrika ou alguma coisa, um Yai, você faz aumenta a pressão. Então você vai comparar isso e vai fazer uma conclusão que é prama, que é válida, tá? Por isso que a yoga sempre fala, né? O yoga é uma ciência, tá? Uma ciência mesmo. Tem tudo isso, tá, gente? Então aqui o Sabda, que é o testemunho revelação, tá? É uma revelação divina coletiva. As pessoas comprovam as experiências em uma revelação. Por exemplo, alguém tem um insight místico, né? Um insight místico e através desse insight coletivo dá para se concluir que todo mundo teve mesmo, não foi uma viagem individual, não foi uma coisa assim ligada a uma fantasia mental, foi realmente alguma coisa pode ser relacionada aos astros, né, com a influência dos astros, enfim. Então, a testemunho, a revelação é uma conclusão coletiva que um monte de gente teve, tá? Pode ser uma conclusão mística que aconteceu ou uma conclusão periódica, né? De tempo em tempo, por exemplo, a menstruação, né? Usando o exemplo das mulheres, né? A natureza visita a mulher todo mês, né? Isso é um testemunho, revelação. Todo mês a gente sabe que existe a questão ali da menstruação que vai acontecer através dessa experiência, esse testemunho coletivo, né? Então, através disso, dá para se concluir que sim, não é uma viagem, não aconteceu pontualmente, foi coletivamente. Então, ele é um prama, ele é um conhecimento válido, tá, gente? Então, isso aqui já vale como um exemplo para gente. Aí, gente, tem aqui, a gente estudou lá no primeiro módulo, tá? Que a gente falou do Smriti, né? Que é a memória e a oralidade. Isso aqui é muito importante. Isso tudo que trouxe conhecimento pra gente, tá? E o Itarta. Isso, é o Itarta. É o quê? O conhecimento validado por quem já estudou e passou por todas das etapas do Nyaya. Isso aqui, ó. Quem estudou e passou pelas etapas do Nyaya é o Itarta. Então, essa memória e oralidade, né? Alguém que passou por isso e tem um respaldo, por exemplo, um rishi, um mestre, ele tem esse respaldo coletivo, ele também é considerado um conhecimento válido, tá? Através da memória e da oralidade. E o Iatarta é o incorreto, o egoísmo e o apego. Então, esse aqui faz parte desse aqui, tá? Que é um aprama. O que acontece? Quem teve aqui, através da memória, né? Tem um cidadão aqui que veio e diz que é um conhecedor das escrituras, ou seja, um falastrão, né? Uma pessoa que quer enganar outra pessoa. E aí, através, não passou por essas etapas do Nyaya e só falando ele quer que as pessoas acreditem, tá? Então, ele é uma pessoa que está
incorrendo em um ego, no egoísmo e no apego, sem nenhuma base filosófica da lógica aqui do Nyaya para comprovar suas experiências, tá? Então, só para vocês observarem esse esquema aqui todo do Nyaya, dá para fazer. Então, todas as escolas filosóficas que a gente estudou, eles usam esse esquema, usaram, né, esse esquema para comprovar as suas teorias filosóficas, tá? E aí a gente vai seguir, tá? Depois do Nyaya, a gente vai só dar uma pontuada aqui do Purva Mimamsa, que é a investigação anterior. Aí também eu vou convidar vocês para talvez quem não viu aqui, lá o módulo 1, a gente fala sobre os textos, né? São esses inários aqui que a gente chama de Brahman. Por quê? Purva Mimamsa é investigação anterior, tá? É um dos mais importantes textos filosóficos hindus antigos. É assim chamada porque interpreta as duas porções anteriores da revelação védica. Os próprios inários védicos, né? Tá lá nos Vedas, eles estudam os Vedas, e os textos Brahmana, que desenvolvem e explicam os rituais. Então tá aqui o filósofo Jaimini, é a escola mais antiga, tá, gente? Essa aqui é a escola filosófica dos Darshanas, que é considerada a mais antiga. Ela tem um livro que é o Purva Mimamsa Sutras, né? Que é quem é atribuído aqui pelo Jaimini, né? Que diz que ele desenvolve e explica os sacrifícios rituais dos Vedas, tá, gente? E é bem antigo porque ele pega mesmo os Vedas lá na raiz e os Brahmanas, que é uma interpretação védica bem fidedigna, e estuda isso e faz os rituais através desses textos, tá? Por isso é considerado o mais clássico, mais antigo. Tá? Aqui só botei a título de curiosidade aqui para a gente ter essa ideia, né? Aqui a ideia ocidental, moderna, de que o conhecimento vem aqui, né? Da razão, emoção e sentidos. Aí o conhecimento hindu, existe essa ideia da alma divina, a alma individual, a lei da causalidade aqui, né? A ação, o karma, Maya, a ilusão, Prakriti, e não é assim retinho, né? A gente precisa, esse conhecimento é assim, ele é uma espiral, é um fluxo mesmo, né? Esse é o pensamento ocidental, esse aqui é um pensamento antigo, oriental, lá atribuído ao que a gente está estudando, lá da Índia, né? E aqui é o Vedanta, gente. Por que é chamado de Uttara Mimamsa? Porque é a investigação posterior. Novamente, isso aqui aparece lá no módulo 1, tá? Aqui, inclusive, a gente teve uma aula só de Upanishads, tá? Uma aula explicando o que é Upanishads. O Upanishad tem os Vedas, aí os Upanishads eles fazem a interpretação dos Vedas, desse texto raiz que o Purva Mimamsa, que é aquela ali anterior, ele estuda lá os Vedas mesmo, né? A caixinha. Aí antes, os Aranyakas e os Upanishads é investigação posterior, é interpretação dos Vedas, tá? Então eles se baseiam, sim, antigamente eles se baseavam muito nos Aranyakas e nas Upanishads. Depois tem o Vedanta Sutras também, que é um texto que eles se baseiam, o próprio Bhagavad Gita, tá? Aqui o Tara Mimamsa é conhecido hoje em dia pelo Vedanta, que tem bastante estudiosos aqui, né, do Vedanta no Brasil. Aí vou fazer um resumo aqui dessa ideia. O Vedanta se preocupa principalmente com o conhecimento através do qual pode compreender qual a real natureza da realidade. O Vedanta caracteriza Brahman, energia cósmica, ou Deus, como realidade, Sat, consciência, Satchita, e satisfação, Ananda. Ou seja, dá até de fazer o contrário, né? A satisfação vem da consciência da realidade. Tá? O Satyananda, né? Esse aqui a gente usa bastante em mantra. Tá? O Vedanta se baseia nas leis espirituais imutáveis que são comuns a tradições religiosas e espirituais ao redor do mundo, e que a meta do conhecimento é o estado de autorrealização ou consciência cósmica. Aqui, o Shankara, né? O Sri Shankaracharya, que é um dos expoentes do Advaita Vedanta, que é o Vedanta não dual. Aqui é um filósofo já do século VIII, tá? Que foi um dos expoentes bem famosos do Vedanta, né?
E aí a gente vai seguindo aqui. Aí o Vedanta tem muitas características, tá, gente? Eu estou dando um resumo aqui, mas para a aula não ficar muito longa. Aí tem o Vedanta, Advaita Vedanta, aqui, e o Dvaita Vedanta, tá? Vishnu como causa do universo e Prakriti como causa material. Entendendo que ambos coexistem separadamente, ó, dual, ou seja, né? Deus aqui, homens, consciência, natureza aqui, tá? E aí o Advaita Vedanta, que é o não dual, onde tem o Shankara ali como principal filósofo baseado no Advaita Vedanta, tá? Baseada nos comentários de Shankaracharya, fiel ao absoluto monismo, portanto, o absoluto idealismo reitera a verdade de Brahma, falsidade do mundo e a conexão entre eu e Brahma, ou seja, é conectado, tá? Não existe essa diferença, você se mistura, né? Por isso que é não dual. Aqui é dual e aqui é não dual. E aí, essa é uma escola tão grande que aceita até antagonismo. Isso aqui é uma escola que aceita as duas, tá? Elas meio que se misturam, tá? Ela é bem plural, essa escola aqui, que é o Vishtadvaita. Vamos fazer essas são as principais correntes aqui do Vedanta, tá? E aí é isso, gente. Ó, a conclusão, né, o final, ó, a conclusão final dos Vedas, ao contrário da filosofia do Samkhya, que a gente estudou já lá na aula 2, essa corrente não concebe uma realidade entre Maya, ilusão, e avidya, ignorância, mas confere a primeira, né, um estatuto ontológico próprio, como a possibilidade latente em Brahma, que se converte em causa material do mundo. Assim, Maya não existe por existir o universo, mas o contrário, o universo fenomenal existe porque Maya o possibilita. Tá? Aqui o Samkhya, aquela escola que a gente estudou lá no início, a enumeração, ela não deixa claro, né? Não concebe uma identidade entre Maya, ilusão, e avidya, ignorância. Porque a Maya, ou seja, aquilo que é a natureza fenomenal, né, que a gente chama de Prakriti, é considerada ilusão pelo Samkhya, mas para o Vedanta, não, é um estado ontológico, ou seja, é um processo que vai te levar ao autoconhecimento, né, que vai te levar à espiritualidade. Então, eles não... Essa escola filosófica, ela não descarta o Maya, né? Ela usa a Maya como um processo, ela usa o Prakriti como um processo também de entendimento. Não que o Sankhya não use também, tá? Mas o Sankhya não deixa tão claro quanto o Vedanta, quanto aqui o Uttara Mimamsa. E é isso aí, pessoal. Então, a gente vai ficar por aqui. Isso é um resumo. E aí, na próxima aula, a gente vai finalmente estudar o Ashtanga Yoga, né? A nossa escola filosófica, a qual a gente está mais inserido, mais familiarizado. É isso aí, muito grato pela presença, a gente se vê em breve. Namastê.